bem-vindos ao INSPER, que passa hoje a ser a casa de vocês oficialmente. Meu nome é André Camargo, eu sou coordenador-geral do INSPER Direito e eu sou apaixonado por esse negócio aqui, tá? Eu estou fazendo 16 anos aqui, nesta semana, nesses dias aqui, então eu me sinto meio que parte do ativo fixo aqui. Vocês vão ver que isso vai entrar no linguajar de vocês, mas é claro, estou na depreciação já em andamento. Essa linguagem que vocês vão ouvir em breve aqui. É uma casa do mundo dos negócios que tem direito. Então isso é um outro, talvez um outro mindset que vocês vão começar a ver dentro desse ambiente. E alguns eu conheço aí do processo seletivo, muitos de vocês conheceram o professor Rodrigo Rebouças. O professor Rodrigo está em aula agora, então ele não pôde estar aqui para receber vocês, mas ele estará aqui com vocês na quarta-feira, dia em que vai ocorrer a chamada ambientação. Vocês vão conhecer todas as áreas da escola, todos os serviços da escola na quarta-feira, e é o Rodrigo que vai apresentar. Então, hoje comigo, na quarta com o Rodrigo, nessa recepção, essa semana de recepção de vocês. Essa é a turma número 7 do LLC. Tá? 7, já estamos na sétima temporada, né, na linguagem mais moderna, desse que é um curso, estava falando com a Irene aqui, é um xodó nosso, porque é o nosso caçula, dos cursos de pós-graduação Lato Sensu. Quem participou aí, todos participaram do encontro com a coordenação e devem ter percebido, o Rodrigo falou isso bastante, eu falei bastante em alguns encontros que a gente fez com vocês, que essa é uma proposta extremamente inovadora, porque o foco não é o conteúdo, o foco é em habilidades, é para tornar vocês mais aptos a fazerem a diferença no mundo empresarial. Porque, afinal, somos prestadores de serviços para um tipo de consumidor diferente do qual nós fomos treinados a ser. Nós somos treinados, infelizmente, a falar com pares, com advogados, pessoas formadas em direito. Mas raramente iremos prestar serviço para outro advogado. Nós vamos prestar serviço para alguém que não tem essa formação, que tem outra linguagem, que tem outras preocupações, que tem outro linguajar, né? Então vocês vão, durante esses 2 anos, trabalhar competências e habilidades para fazerem diferenças para esse pessoal que precisa de nós, né? A gente fala que o mundo do direito está sofrendo, não sei se nós estamos sofrendo, talvez a gente não consiga se expressar da maneira melhor. E esse é um ano para nós muito importante, porque essa turma número 7 foi a recorde de procura, tá? Nós tivemos aí quase 200 candidatos para esse número de pessoas que nós estamos aqui. Nós passamos os 40 matriculados, a gente não tem o número ainda fechado, mas essa é uma turmaça, turma espetacularmente bem selecionada e recorde de procura. Esse curso finalmente, depois de muitas edições, ele atinge a sua maturidade, então eu tenho muita honra. Esse curso demorou 3 anos para ser concebido e hoje ele é um sucesso, até porque ele não tem outro, né, próximo, até porque nosso foco é conteúdo, é habilidade, não conteúdo. Eu tenho aqui presentes algumas pessoas do nosso time, né, professores que estarão com vocês, saudando a professora Lucilene aqui na frente, a professora Lucilene que é parte do nosso corpo docente e também faz parte do nosso núcleo docente estruturante do direito. Só para vocês terem uma ideia, a Lucilene, ela veste, né, tem um chapéu de inovação, né, ela só pensa junto com a gente em inovação, tendências e fronteiras do direito. Então nós temos aí um NDE extremamente bacana agora, novo, né, recente, e ela tem uma função de cutucar os outros membros, né? Então a quantidade de textos e ideias que ela nos faz pensar, e ela tem tentado dar essa disrupção contínua. Então, obrigado por estar aqui mais uma vez acompanhando. Lá no fundo, aquele moço ali com aquele computador moderno ali, aquele moço ali, o professor Pedro Ramuno, bem, é um talento. Você não está no LLC ainda, né? Você veio pleitear uma vaga aqui também. O professor Pedro Ramuno é professor do LLM, de societário. O professor Pedro Ramuno acabou de ficar finalista no prêmio aí, da concorrente, né? Não vamos valorizar demais não, mas de técnicas didáticas. Então ele realmente é uma pessoa assim, que eu tenho que dar pessoalmente aí, publicamente aí os parabéns, porque obrigado por estar aqui, né? É um grande representante do nosso corpo docente também. Estou esquecendo de mais professores aqui, então tá bom, né? Tem uns
gente, tem gente entrando aqui, depois qualquer coisa eu falo. Bem, essa minha missão aqui, ela é difícil porque quando a gente recebe um convidado, já é difícil. Quando a gente recebe uma pessoa que a gente gosta, admira, de quem a gente gosta, admira, e a gente tem aí, a gente não sabe muito o assunto desses caras aqui, porque assim, eles são acima, não sei, deve ser como o Luke Skywalker quando vai falar com o mestre Yoda e ele fica lá tentando ver como é que ele vai chegar naquilo. Esse ano, o nosso conselho, o nosso grupo gestor decidiu fazer uma tríplice homenagem. Primeiro, aos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Incrível, né? Não é tanta gente que está fazendo esse tipo de homenagem. Eu achei que todo mundo fosse fazer. Juro. Tanto que na hora que a gente falou, imagina, isso aí vai todo mundo fazer. Eu estou surpreendido negativamente com a ausência de ideias a esse respeito. 2. Estamos homenageando as grandes mulheres do direito. Nós tivemos aqui já algumas professoras de grande nome no Brasil. Tivemos a professora Maria Garcia, da PUC São Paulo, em janeiro. Tivemos a professora Paula Furgione, da USP, em abril. Teremos hoje a professora Irene, que vai representar o chapéu Mackenzie hoje. E teremos na sexta-feira a professora Adriana Ancona, da GV. Esse ano nós chamamos os nossos, e a tríplice homenagem é para as nossas co-irmãs instituições de ensino que a gente admira muito e para quem a gente presta uma homenagem pública pelos serviços que representam quem? A maioria dos nossos alunos aqui, que nos fornecem, entre aspas, o alunado que a gente recebe para trabalhar em pós-graduação. Então, só para explicar por que dessa homenagem, essa é a nossa abertura oficial dos cursos, pelo menos do curso de vocês. Professora Irene Patrícia Nohara, que é livre docente, doutora e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, professora pesquisadora do Programa de Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada, nas horas vagas a gente sempre fala isso, né, quando sobra tempo, porque quem vai para o mundo acadêmico é impressionante como toma o bom tempo e nos dá grandes alegrias. Gestora de sites, essa eu não conhecia não, olha que a propaganda boa. Direitoadn.com.br, nohara.com.br. Dá tempo de fazer tudo isso? Tem meu marido aqui, marido que é meu empresário. Esse é um empresário ainda? Acompanha, falando empresarial. Olha lá, hein? Autora de obras jurídicas e pesquisadora de gestão pública, uma simpatia. E que inveja de vocês, né? Porque talvez eu tenha que sair e voltar, né? Vocês vão ficar aqui o tempo todo. Nós estamos tendo transmissão ao vivo aqui desse evento, então perguntas que sejam bem cabeludas. A gente combinou algumas, né? Bom, tá preparado já? Se não vier nenhuma, o marido já vai mandar um monte aqui. E de coração, gente, obrigado por estarem aqui. Ela vai falar sobre um tema não muito... não está ali, mas assim, qual o tema que ela vai tratar? É basicamente sobre essa falsa e importante ou inexistente dicotomia entre o público e privado que nos atormenta, nos move, que é talvez um dos corações desse novo modelo mental interpretativo que a gente tem hoje, né? Será que essa dicotomia existe, não existe mais? 30 anos depois dessa Constituição, será que vale a pena discutir isso? Essa é uma das coisas que vocês vão discutir no curso, tá? Quando a gente entrar mais adiante nas matérias de direito público. Por que é importante alguém do mundo empresarial se preocupar com isso? Afinal, o Estado é na terceira pessoa do plural, não é eles. Não é assim? Não? Então vamos ver hoje. Vamos começar com o pé direito. Irene, de coração, obrigado. É uma honra ter você por aqui. É uma honra ter todo esse timaço aqui. E se vale a pena estar aqui há 16 anos, é para momentos como esse. E eu não tenho champanhe, tá? Queria ter. Mas estou batendo aqui o champanhe publicamente e recebê-los em nossa casa, para que vocês cuidem dessa casa como se vocês fossem. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou ficar ali no fundo, aquela fileira Jedi ali do fundo, ali, então pessoal, ali ficam os universitários que anotam tudo. Então eu fico ali e vou tentar não atrapalhar. Ótima aula para vocês, ótimo curso para vocês.
contem comigo se vocês precisarem. Vou deixar meu e-mail aqui, que eu ainda não tinha deixado aí para todos. Vou deixar aqui no canto para não atrapalhar tanto. É André Camargo. André ASC @insper.edu.br. Ótima aula magna para vocês, bom curso. Irene, turma sua. Obrigado mais uma vez. Bom dia, boa noite a todos, né? Gostaria de externar a alegria pelo convite que me foi feito pelo André. A gente se conheceu melhor até numa comissão de ensino da OAB, né, que a gente acompanha essas transformações todas do ensino superior. E para mim é uma grande alegria estar aqui no INSPER, essa grande escola, talvez uma das maiores, não só de São Paulo, mas do mundo, né, em relação à proposta que tem, em relação à metodologia, a sala de aula também, com essa perspectiva mais parecida com a Harvard, né, que a gente tem interativa. Então é uma alegria grande, é uma alegria também representar as mulheres, né, essa ideia de trazer juristas. Também a gente sabe que, não obstante toda a proposta da Constituição no sentido de assegurar a igualdade, ainda temos muitos desafios para as mulheres, né? As mulheres ainda enfrentam muitos desafios no tocante à questão da ascensão e da visibilidade e dos espaços de fala. Então é muito importante prestigiar também as mulheres, para que essas grandes mulheres aqui que estão se formando também se inspirem em outras mulheres e se sintam também aptas. Se a gente só enxerga homens no espaço de fala, parece mais ou menos que a gente nunca vai ter oportunidade de ocupar esses espaços tão privilegiados como é esse espaço atual. Então, para mim, é uma grande oportunidade. E esse ano, dia 5 de outubro, teremos os 30 anos da Constituição de 1988. Muitas coisas surgiram e se transformaram a partir da Constituição de 88. A gente vai trabalhar aqui essa questão, essas transformações, as transformações na própria sociedade e na própria visão de integração do direito público em relação ao direito privado, né? Vocês todos que estão fazendo direito empresarial vão ver que o direito público ele também faz parte de um universo, né, conforme a provocação da André, no sentido de que o Estado somos nós, né, o Estado tem uma proposta em relação ao bem-estar da sociedade. E se não tiver, nós temos um papel no sentido de exigir com que efetivamente ele cumpra essa missão, que foi uma missão que foi dada pela nossa Constituição enquanto uma lei maior, né? Então a Constituição de 88 representou, no fundo, um grande ponto de virada em relação a tudo que acontecia até então, né? Nós vivemos no Brasil um período muito triste, né, de ditadura militar, duas cartas constitucionais de 67, depois a emenda constitucional 1 de 69, que alterou tanto, que representou praticamente uma nova Constituição. Mas depois de um período longo, né, de ditadura, nós tivemos as diretas já e a Constituinte em 87. Né? A Constituinte foi um momento de grande virada, em que a sociedade estava, de certa forma, sobrecarregada, em que havia uma necessidade de participação maior dos movimentos sociais, do terceiro setor, e a Constituição de 88 representou um movimento tão profundo, ao ponto de que, se no final ali não falasse, não, vamos deixar alguns assuntos mais controvertidos aqui para uma revisão constitucional daqui a 5 anos, porque senão a gente não vai parar o debate, porque começou em 87 e prolongou até 88 e deixaram alguns aspectos para revisão constitucional no tocante a questões relevantes sobre ou a volta da monarquia, né, ou a questão da adoção do sistema parlamentarista. Então, houve o plebiscito e mantiveram como estava. Mas esses pontos, aí, se continuasse essa discussão, jamais pararia e a gente não teria a Constituição como a gente tem na atualidade. Então, é uma Constituição ampla, né, uma Constituição que trabalha inúmeros assuntos, né, inclusive até capítulo de índios, porque houve todo esse arejamento democrático que a sociedade exigiu e, finalmente, deu fim a duas cartas autoritárias e aí, efetivamente, houve uma Constituição que foi promovida por uma Assembleia Nacional Constituinte, cujo presidente foi Ulisses Guimarães, que apelidou a Constituição de Constituição Cidadã. Cidadã porque dela emergia uma proposta de democracia material, uma proposta de democracia includente.
Inclusive, no artigo 3º, nós temos objetivos para a República Federativa no Brasil no sentido da erradicação da pobreza, da marginalização, da promoção do bem de todos, da questão da promoção do desenvolvimento nacional. Então, a Constituição de 88, ela funda um Estado democrático de direito, um Estado que, simultaneamente, incorpora os objetivos de Estado social, mas dentro de uma vertente democrática, possibilitando a participação dos distintos grupos sociais, porque os estados sociais eles foram erigidos e nem sempre eles tiveram esse caráter democrático. Né? Existiram muitos estados sociais que foram autoritários, no sentido do Estado impor de cima para baixo uma visão monocultural, nacionalista, passando rolo compressor sobre as diversidades. E a Constituição de 88 acobertou uma proposta mais plural, no sentido do reconhecimento também da dignidade humana, no sentido de que o ser humano, ele existe e o Estado serve ao ser humano, e não o contrário, como nos sistemas mais totalitários ou nos sistemas autoritários. Então, a proposta democrática significa acoplar uma proposta social, também um aspecto democrático, possibilitando uma maior participação da sociedade em relação à Constituição, em relação a mecanismos de participação direta presentes na Constituição, não só aqueles presentes no artigo 14, mas também audiências, consultas, tudo aquilo que promove uma interlocução maior da Constituição de 88. E, como a gente fala aqui no mundo empresarial, é importante que a gente lembre a questão da ordem econômica, né? Então, a Constituição de 88, ela teve sua adesão ao sistema capitalista, logo, ela valoriza a livre iniciativa, a propriedade privada e a livre concorrência. Mas não se trata de um capitalismo selvagem, né? Um capitalismo que não preza por um padrão social, à medida que o Estado democrático de direito incorpora também essa visão social. Então, além da questão da livre iniciativa, além da propriedade privada, da livre concorrência, nós temos o respeito à função social da propriedade, o respeito à defesa do consumidor, o respeito ao meio ambiente e a valorização do trabalho humano, buscando garantir para todos uma existência digna, né? Novamente a questão da dignidade, né? Inclusive, a dignidade humana foi incorporada como um vetor da República Federativa do Brasil. Se a gente pegar o artigo 1º, inciso 3º, nós temos que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade humana. Né? Às vezes isso parece um pouco abstrato, né? As pessoas, mas o que é a dignidade humana? Né? A gente tem vários livros que tentam trabalhar com a concepção base da dignidade humana. Um deles que eu gosto é do professor Ingo Sarlet, do Rio Grande do Sul, em que ele fala sobre dignidade humana e a Constituição de 88, e ele procura trabalhar filosoficamente o que seria a dignidade humana. Né? A dignidade humana é um conceito indeterminado, mas que tem um conteúdo que é encontrado em Kant, porque tudo aquilo que é reificado, que é transformado em coisa, não possui dignidade. Os seres humanos, nós temos no planeta Terra 7 bilhões de pessoas e nenhuma é igual à outra. Isso significa o quê? Que cada um tem a sua dignidade. Cada um é um fim em si e não um meio para um uso para aquela ou outra finalidade. Até a dignidade veio ser inserida na Constituição com inspiração na lei de Bonn, depois da substituição da Constituição de Weimar na Alemanha por conta do Holocausto, por conta da experiência trágica em que um Estado totalitário, ele colocava todas as pessoas a serviço do Estado, planejava os aspectos mais particulares da vida das pessoas, tudo era direito público, dentro de uma visão mais totalitária, tudo era uma questão de planejamento estatal, e o Estado começou simplesmente a retirar certos grupos da proteção, da sua proteção, e construir campos de extermínio de pessoas. Né? Isso violou gravemente a dignidade das pessoas, isso gerou a necessidade de trazer um eixo para as constituições mais democráticas, no sentido de que o Estado ele é criado para proteger o ser humano, e não o contrário. Né? A humanidade não serve o Estado serve a humanidade. Né? Então, a dignidade é um eixo muito relevante em relação à nossa Constituição, Constituição de 88, conforme inspiração na Lei Fundamental de Bonn. E faz parte também da ordem econômica. Né? O Estado, ele é visto na nossa Constituição como um agente normativo e regulador da atividade econômica.
e aí teria por função a fiscalização, o incentivo e planejamento, só que o grau de planejamento que será voltado para as atividades públicas é um pouco diferente em relação ao grau de planejamento que será voltado para as atividades particulares. Né? Para as atividades públicas, o planejamento é determinante em relação àquilo que o Estado desenvolve de atividades econômicas. E para o setor privado, o planejamento é meramente indicativo, até por conta da escolha pelo sistema capitalista. Né? Não pode o Estado simplesmente determinar o planejamento empresarial, ele vai determinar o seu planejamento e vai, de certa forma, fomentar, incentivar as atividades particulares que contribuam com o interesse coletivo. Né? E existem inúmeras atividades que são atividades estatais. Né? A minha orientadora, que foi a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela desdobra pelo menos 4 atividades estatais. A primeira atividade de intervenção do Estado, ele o faz em intervenção, às vezes por participação por meio das suas estatais, conforme os requisitos presentes no artigo 173 da Constituição. Existe prestação de serviços públicos, que seriam comodidades ofertadas aos cidadãos usuários. Existe a atividade do poder de polícia, em que o Estado restringe, condiciona as liberdades, a propriedade, tendo em vista o bem-estar da coletividade. E existe a atividade de fomento, que é extremamente relevante, em que o Estado irá incentivar certas atividades da iniciativa privada, tendo em vista os reflexos que ela causa em relação ao desenvolvimento do nosso país. Né? Então, o mercado, ele é visto pela Constituição, o mercado integra o patrimônio nacional e será incentivado, a questão do incentivo, de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Né? Até a professora Lucilene se volta a estudar o aspecto da inovação. Uma honra tê-la aqui na aula. Né? Então, o que aconteceu recentemente na Constituição? Houve a inclusão no artigo 219, conforme a emenda constitucional 85, de uma atribuição estatal que já existia, mas de forma mais enfática, né? Que é a questão do Estado incentivar ou estimular a formação e o fortalecimento das inovações nas empresas. Né? A gente sabe que o capitalismo, na atualidade, também sofre muitas transformações e a inovação, pelo menos da vertente do Schumpeter, seria um aspecto fundamental a mobilizar as forças econômicas na atualidade. E é fundamental também na relação entre estados. A gente sabe que os estados que efetivamente não inovam, não produzem inovação tecnológica, acabam ficando na situação de dependência em relação à pesquisa que é produzida nos outros estados. Isso gera problemas nas trocas econômicas. Até um dos grandes desafios do Brasil no século XXI é justamente o processo de desindustrialização que ele sofreu, sendo que o século XX ele passou em 50 anos de um país agrário para um país industrial. Então, essa transformação gerou a modificação da própria estrutura social, desde a década de 30 em diante. E o mundo está sofrendo uma desindustrialização, não é só o Brasil, também a Europa está sofrendo todo esse processo. Esse processo coloca em xeque a viabilidade do estado de bem-estar social, que foi baseado no modelo mais fordista, em função da produção que havia na época da industrialização. Então, a gente está realmente num contexto muito complexo, em que o Estado já toma consciência da necessidade mais intensiva dele promover a inovação, e a gente percebe também que muito daquilo que é trazido de inovação, no fundo, foi trabalho, foi labor do Estado, inicialmente. Né? Existem pesquisas nesse sentido, demonstrando que sem o Estado para alavancar a inovação é muito difícil, porque às vezes as empresas não vão assumir o risco de pegar um projeto que efetivamente não tenha uma viabilidade. Né? Inovação envolve necessidade de investimentos. E se o Estado passa por esse investimento, no momento das trocas comerciais, ele tem uma troca mais equilibrada do que se ele ficar numa situação de dependência, como foi o Brasil até a década de 30, em que ele praticamente produzia commodity para exportação em produtos bem simples. Né? Então, você tinha o Brasil uma grande mina, uma grande fazenda,
Então, vários ciclos de produção econômica, né, de cana-de-açúcar, de minério, de café. E aí houve toda a irrupção dos problemas existentes na década de 30 no mundo para que o Brasil se voltasse a produzir algo para o seu mercado interno. Só que isso foi uma decisão muito sábia, né, e, de certa forma, Getúlio Vargas se aproveitou daquele contexto internacional e em 50 anos nós nos transformamos num país industrializado. E esse país industrializado permitiu, durante a época de ouro, né, que são os 30 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, está em xeque, a América Latina no geral e a África em particular. Só que o que aconteceu? Mais recentemente, com a queda dos preços das commodities, com a crise que aconteceu em 2008, né, o mundo repensou e as próprias economias centrais que forçavam as economias periféricas a fazerem as aberturas se fecharam. Então, eles não estão com moral no sentido de exigir uma certa conduta que eles mesmos não praticam. Então, isso ficou muito claro. Só que, na atualidade, todo mundo está vivendo efetivamente uma certa crise e a gente não sabe bem onde isso vai parar em relação ao papel do Estado, em relação à própria Constituição, que é bastante ameaçada diante dessas transformações. Então, são modificações, por exemplo, que o Estado sofreu a partir da década de 90, aquelas que promoveram o movimento da reforma do Estado. E a reforma do Estado, de certa forma, promoveu uma interlocução, um diálogo maior entre ciência da administração ou entre a administração privada e a administração pública. Essa ruptura de fronteiras entre público e privado pode ser enxergada também dentro dessa perspectiva, porque as empresas, as grandes organizações privadas, elas também passaram por uma alteração significativa ao longo do século XX, a ponto de uma separação muito grande daqueles que são os dirigentes, os gestores, em relação aos stakeholders, que seriam os financiadores, sejam eles acionistas ou não. E essa separação gerou a necessidade de maior controle e fiscalização, sobretudo quando houvesse conflito de interesses, em relação a decisões estratégicas, em relação à ausência de gestão de riscos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, houve um movimento no sentido de exigir que houvesse maior transparência, houvesse maior fiscalização em relação àquilo que os dirigentes faziam nas organizações. E daí que vieram essas transformações de governança corporativa que depois influenciaram a reforma administrativa pelo ministro Bresser Pereira, ele que fazia a reforma administrativa no sentido de exigir maior accountability, exigir também a própria positivação do princípio da eficiência, que curiosamente ele veio como qualidade nos serviços. E o Paulo Modesto, que acompanhava a reforma, o jurista que acompanhava a reforma na época, viu que iria ser aprovada como qualidade nos serviços o princípio da eficiência. Só que ele falou, mas a administração não desempenha só serviços. Ela tem que ser eficiente em tudo aquilo que ela se propõe, seja na intervenção, seja no poder de polícia, seja no fomento. E daí houve essa alteração para esse nome, princípio da eficiência, que veio das organizações privadas, da questão do desempenho, de exigir um resultado também, não só o controle de regras e procedimentos. Então, essa alteração, de certa forma, aproximou. Então, a gente tem vertentes assim que vão aproximando. Por exemplo, no âmbito do direito privado, você tem a publicização. Cada vez mais, ao longo do século XX, você tem um dirigismo estatal no sentido de estabelecer parâmetros em relação aos contratos, limites em relação às relações familiares para proteção e tutela das pessoas, ou seja, normas de ordem pública, que não chegam a ser direito público, porque ainda assim é a esfera privada. Mas tivemos também, a partir, sobretudo, da década de 90, um movimento de maior privatização do direito público, estimulado pelaquela ambiência de governança corporativa, que incentivava maior transparência, disclosure, questão de equidade nos conflitos de interesses, né, para averiguar se as instituições estão sendo bem geridas. E isso, de certa forma, aproximou a visão do direito público em relação ao direito privado, sobretudo no âmbito da gestão. Então, nós temos aqui, essa palavra foi usada pelo André, né, as tecnologias disruptivas também, que mudaram, e dentre elas a gente não pode deixar de mencionar, nesses 30 anos, talvez uma das maiores, né, alterações que aconteceram
elas se deram, né, essa alteração, de fato, né, se deu por conta da internet. Né? Isso a gente não pode deixar de ressaltar, que nesses 30 anos de Constituição de 88, a internet foi realmente um marco que revolucionou os negócios, as comunicações. Né? Existe até um marco teórico, que é o Pierre Levy, que tem uma obra que se chama Cybercultura e outra que deriva da cybercultura, que é a cyberdemocracia, em que ele analisa o quanto essas novas tecnologias representaram de saltos em relação à forma da sociedade se comunicar. Então, a internet foi talvez o grande marco de transformações. Ele faz uma análise, como historiador, de quais foram essas mudanças, né, em função da história do ser humano. Né? Então, ele fala que inicialmente o ser humano se comunicava pela via oral, o que não permitia retenção de informação, construções de histórias. Né? E aí, a partir de 5.000 anos, na Mesopotâmia, surgiu a escrita, o que já revolucionou a forma do ser humano se comunicar e registrar certos dados para a posteridade. A imprensa surgiu no século XV, e a proliferação dos jornais, sobretudo a partir do século XVIII, que permitiu uma certa divulgação das informações que eram produzidas a partir daquela revolução da imprensa. Mas a partir do século XIX, meados do século XIX, século XX, a gente tem um salto, né, qualitativo nas comunicações humanas. Então, nós temos a fotografia, o cinema, a rádio, TV, revolucionando as comunicações humanas. E o grande marco que a gente teve nesses 30 anos foi efetivamente a internet. No início da internet, em 94, 1% do mundo estava online. A partir de 2014, há 4 anos atrás, nós temos 35% do mundo online. E em 2018 já temos mais da metade do mundo inteiro, mais de 7 bilhões de pessoas online, fazendo suas pesquisas, buscando suas informações, que essa é uma grande transformação em relação às pesquisas, à informação, à comunicação, aos negócios, né? Então, as pessoas se informam pela internet, praticam negócios pela internet, divulgam suas atividades também via web. Né? E, além disso, gente, olha só, 42% do mundo hoje está integrado em rede social. Então, além da questão de fazer a pesquisa, estar online, as pessoas estão em rede se comunicando. 42% do mundo inteiro em redes se comunicando. Isso nunca existiu na história da humanidade. Então, isso não poderia deixar de ser analisado, porque é só o começo de tudo aquilo que pode provocar, tanto de bom quanto de ruim. Então, falando da parte boa, se a gente lê o Pierre Levy, a gente vai ver que existe um otimismo exacerbado até em relação ao que a internet propiciaria para a humanidade. Até porque ele desenvolve na virada do século ou do milênio, né, suas abordagens. Então, escreve lá em 2002. Em 2002, talvez as pessoas enxergassem a coisa de forma mais romantizada. Né? Então, o que ele via? O fim da exclusividade das mídias fechadas. Isso realmente é algo a se refletir. Né? Então, porque até então, para você divulgar informações em massa, havia uma intermediação por meio de um publisher, de um editor, que iria efetivamente escolher qual que é a pauta, endereçar essa pauta para que houvesse uma disseminação maior. Com o fim das mídias fechadas, qualquer um pode efetivamente divulgar suas informações todas diretamente, sem a necessidade de intermediação por meio de algum editor. Seria o que o Levy chama de libertação da palavra. Ainda, com as pessoas integradas em rede, existe a desterritorialização. Então, por que o Levy enxergou que isso iria gerar cyberdemocracia? Porque um dos obstáculos em relação à possibilidade de você partir de uma democracia representativa para uma democracia direta seria efetivamente a questão do limite territorial, da impossibilidade de você reunir todo mundo em assembleia, como na Grécia Antiga, para deliberar os assuntos coletivos. A partir do momento em que você tem uma reunião das pessoas em rede, de forma instantânea, trata-se de um instrumento que rompe com essas barreiras e que permite a deliberação conjunta de assuntos coletivos. Daí que ele via essa potencialidade de se resgatar a cyberdemocracia ou a possibilidade da democracia direta, e o que ele falava nos
seu otimismo, da questão da construção de uma inteligência coletiva. Porque antes as pessoas, para terem acesso à informação, iam para enciclopédias, iam para livros. E a partir do momento em que a internet começa a divulgar material escrito e às vezes material de qualidade, você tem a ampla divulgação e o acesso a informações que até então não eram possíveis, né? Hoje em dia, o aluno acompanha a aula e vai checando os dados enquanto o professor dá aula, né? Então, imediatamente. Então, é muito bacana, né? Às vezes não é tão bom porque às vezes a pessoa tem uma doença, vai pesquisar e fica mais assustada do que efetivamente fica tranquilizada em relação a todo o material que existe. Ou quer ser mais médico do que o médico, mais advogado do que o advogado, né? Porque a pessoa já vem, quando já vem para você, já vem com aquela questão ultra cabeluda, já pesquisou tudo que havia na web, né? Mas ele vinha, de certa forma, com otimismo, que não era o mesmo otimismo, por exemplo, do Umberto Eco. Humberto Eco é esse intelectual, né, que escreveu O Nome da Rosa e que também analisou semiótica, comunicação, semiologia. O Umberto Eco já tinha uma visão negativa. Ele falava assim na internet: a internet empoderou o idiota da aldeia. Né, da visão dele da Itália. Quem seria o idiota da aldeia? Seria aquele sujeito que entra num bar, na taberna, né, pede o seu vinho e começa a falar tudo que é tipo de preconceito, tudo que é tipo de barbaridade infundada, e que naquele momento em que não havia internet, ele não causava males à sociedade, porque ele estava lá isolado, no máximo alguém falava, oh, menos, fica quieto, nossa, que absurdo isso que você está falando. E hoje em dia o idiota da aldeia vai na web, vai na rede social e deschava lá todo o ódio dele, fala um monte de barbaridades e de repente ele encontra uma bolha de outros idiotas, seguidores, que aquilo cresce numa velocidade que Humberto Eco falava assim, que hoje em dia um prêmio Nobel tem menos voz e poder do que um desses que no fundo se apoia no senso comum, que é isso que mais ou menos a maior parte das pessoas se utiliza para o seu julgamento. Então, o que acontece? Humberto Eco era mais no sentido da construção de uma burrice coletiva do que de uma inteligência coletiva. E a gente percebe que a partir de 2015, 16, 17, dois fenômenos, de certa forma, anuviam esse otimismo do Pierre Levy. Né? Então, um deles, vejam aqui, é a questão da pós-verdade, né? Pós-verdade, que seria aquela circunstância em que as pessoas elas têm uma propensão muito maior a acreditar naquilo que corrobora a sua crença do que efetivamente se aprofundar numa pesquisa e ter essa disposição de buscar a verdade, mesmo que ela tenha que enfrentar os seus dogmas, os seus preconceitos. Então, a pós-verdade é essa disposição que as pessoas têm no sentido de sempre buscar aquilo que corrobora aquilo que ela acredita. Sempre buscar dados que são dados que vão ao encontro, e não de encontro com aquilo que ela é a crença dela em relação a certas questões. E a gente observa, né, o Brasil está bastante polarizado, e às vezes o mesmo fenômeno você vê as pessoas, ninguém quer saber de fatos, todo mundo só quer saber de acusação. Isso é dramático, por quê? Porque prejudica a construção de uma inteligência coletiva se as pessoas não estão dispostas a efetivamente enfrentar o que é a verdade, o que são os dados, o que são os fatos, para buscar a informação verdadeira. Então, esse é um fenômeno associado, inclusive, na atualidade com fake news, que é pior ainda do que essa propensão da pós-verdade. Fake news seria a disseminação de informações falsas. E, geralmente, as pessoas o fazem por questões econômicas. À medida em que surgiram os grandes blogs, a partir de 2002, e os grandes sites, eles recebem investimentos em função do número de cliques que eles geram. Então, as pessoas começam a ser caçadores de cliques, não obstante divulgar informação enviesada ou distorcida propositadamente para gerar entradas. Então, isso seria o fenômeno da fake news. Até alguns estudos falam assim, quando que surgiu o primeiro fake news? E é muito difícil a gente dizer quando que surgiu. Eu tenho até uma hipótese, no sentido de que, a partir do momento em que o ser humano começou a se comunicar, aí a gente teve o primeiro fake news, porque ele pode comunicar uma verdade ou uma informação falsa para se beneficiar dessa informação falsa. Até tem uma pesquisa, gente, dos animais, que até os animais eles divulgam fake news. Né? Tem uma pesquisa de animais vervetes, que são macacos do leste da África, em que quando eles estão acuados por grupos rivais, eles têm um chiado que cada chiado é para um animal. Então eles gritam pelo chiado, leopardo,
para sair e afugentar aqueles que estão perseguindo. Então é uma fake news, né? Não tem leopardo nenhum. Às vezes eles estão disputando numa árvore alguma fruta e eles gritam águia para afugentar, para ele pegar a fruta e se dar bem, né? Então eu acredito que fake news veio, não dá para você mensurar quando foi a primeira fake news. O problema da fake news hoje em dia é que o mundo, 42% do mundo integrado em rede, o que isso pode provocar é imensurável. Antigamente as pessoas não estavam tão... Então a gente percebe que às vezes as pessoas matam por fake news. Então são matérias aí que aparecem lamentavelmente, que alguém fala que alguém está fazendo um crime, não sei o quê, as pessoas vão lá, lincham a pessoa e matam a pessoa por fake news. E numa empresa é extremamente perigoso também o tipo de informação que pode prejudicar a marca de uma empresa quando existe essa potencialidade de lesão que uma fake news provoca, né? Uma notícia, um boato que não tem fundamento, mas que gera muitos cliques. Então, de certa forma, isso prejudicou toda a visão otimista, positiva, que foi a visão do Pierre Levy, no sentido de que a internet iria ajudar-nos a construir uma inteligência coletiva e as pessoas iriam querer cada vez mais ter informações com fundamento e buscar cada vez mais. Claro que a gente não pode ignorar a transformação que a internet provocou, que foi significativa, talvez esteja só no começo, a gente não sabe das potencialidades que isso pode provocar, principalmente se mantiverem a neutralidade de rede, né? Se a gente seguir a vertente dos Estados Unidos, talvez não. Mas, de qualquer forma, os impactos da fake news num contexto de pós-verdade têm um potencial catastrófico muito maior, porque antigamente não tinha essa coisa de você se comunicar em rede social e uma pessoa que está do outro lado do mundo de férias, outro que está ali no Nordeste, então todo mundo imediatamente tem acesso àquele tipo de informação, aquele tipo de comentário que você posta nas redes. Então é potencial muito desempenho, né? Até o final da modernidade nós temos o desempenho como um vetor de progresso. Ninguém questionava isso. O desempenho, o desenvolvimento tecnológico iriam trazer progresso. E na atualidade a gente já coloca em xeque na pós-modernidade se esse desempenho todo, se esse avanço tecnológico todo efetivamente vai trazer o progresso desejado ou pode trazer uma barbárie, catástrofes irreversíveis, né? Então é um medo que a gente tem, porque no contexto atual a crença no progresso foi posta em xeque. A crença no desenvolvimento tecnológico como um potencial aliado para a civilização, entre aspas, e não para a barbárie, também foi posta em xeque, né? E quem é um referencial teórico interessante para vocês lerem sobre essa análise, né? Um sociólogo que escreve na década de 80, Ulrich Beck, que fala de sociedade de risco e fala o quanto esses riscos transnacionais mudam o próprio enfoque da sociedade na atualidade. Então ele fala do universo do risco como as transformações da indústria química, né? Então hoje em dia a gente tem liberação de vários agrotóxicos que a gente ainda não sabe mensurar quais são os impactos em relação à saúde humana, a microeletrônica. Nós temos tecnologia nuclear também, que é uma energia supostamente limpa, mas que tem um risco grande, né? Se houver alguma catástrofe ou se empregada para fins bélicos, a tecnologia nuclear ela pode gerar destruição em massa com efeitos transgeneracionais. Às vezes as pessoas falam, será que é bom usar tanto? Né? Tem todo esse debate em relação aos impactos, talvez com segurança. Mas quem desenvolve tecnologia nuclear, mesmo que uma Constituição diga que é para fins pacíficos, para virar o jogo, rapidamente é possível disso ser feito, ser utilizado para fins bélicos. E manipulações genéticas. Então, grandes transformações que nós estamos enfrentando na atualidade. Por exemplo, na atualidade os cientistas já testam um útero artificial, né? Não é simplesmente você fazer um embrião e depois reimplantar para ter uma gravidez. É você criar animais fora do útero. E isso vai gerar um repensar em relação à questão da maternidade, do vínculo, uma série de questões. É claro que a gente tem limites éticos em relação a essas pesquisas. Não sei como estão na atualidade, porque os freios éticos parece que eles estão mais frouxos no contexto atual, mas isso aqui é uma mudança efetiva das relações sociais, né? Nós temos também, olha só, o Japão criou um drone
inspirado nas abelhas do Black Mirror, né? Quem assistiu Black Mirror fica assustado com as potencialidades que existem em relação a essa tecnologia toda, né? Tem uns episódios ali que são escabrosos, deixam a gente horrorizados. Então, episódio em que a pessoa é perseguida por uma espécie de um cachorro que é voltado para matar, é horrível, né, aquilo, porque é muito próximo, é muito rápido para isso acontecer no ser humano. Um episódio que a mulher vai lá e compra, ela perde o ente amado, depois ela compra um robô, né, um robô que é programado para ter as mesmas reações. Então, e já se fala também, a pessoa desenvolver um parceiro para estar em casa. Não seria tão ruim, né, gente? Às vezes, de repente, você vai lá programa só para elogiar. Às vezes é bacana. Meu marido que está aqui. Vai ser legal. Elogio e tal, não sei o que. Ia ser bacana essa, né? Super legal. Tem um chatbot que ele pega a programação com base nas redes sociais da pessoa que faleceu, você consegue conversar com ela. Ainda não é um Android. Mas olha só, gente. Gente, as redes, essas informações big data, essas informações coletadas, eles sabem da gente mais do que a gente mesmo. Porque às vezes a gente vai tão inconscientemente fazendo nossas escolhas de pesquisa, e se alguém tem acesso a essa informação, a pessoa te mapeia mais do que você mesmo. Até o pessoal fala que o terapeuta hoje em dia acompanha, né, o paciente lá na rede para ver se ele já está bem, se tem que aumentar o remédio e tal, para ministrar, para ver o que ele anda fazendo. Então, é uma exposição de intimidade muito grande. E a questão também da utilização bélica, né? Você imagina, para espionagem, para... Enfim, hoje em dia não precisa de uma guerra para você ir lá para o front e ficar se atirando. Manda um drone para mandar tiros de forma certeira. Ou às vezes a pessoa está conversando, vai chegar o drone do lado e vai gravar toda a conversa, né? Então, gente... Então, mas você vê que, de repente, numa dessas, é a mesma coisa que tecnologia nuclear, né? A fissão nuclear pode salvar vidas, porque tecnologia é neutra, mas você pode usar para o bem ou para o mal. Só que se você já tem a potencialidade da humanidade ter uma frouxidão nessa perspectiva ética e começar a utilizar para o mal, é muito rápido. E aí, dentro de uma perspectiva que a gente tem de ascensão de fascismos, é muito perigoso, né? Isso deixa qualquer pessoa consciente muito assustada em relação à necessidade da humanidade refletir sobre esse uso e proibir o emprego para fins bélicos, enfim, ou essa frouxidão dessa tecnologia toda, porque daqui a pouco a gente vai estar vivendo uma situação meio Black Mirror mesmo, e é muito assustador mesmo, é uma questão que tem que ser refletida e que gera aquela indagação, será que esse avanço tecnológico gera progresso mesmo? Será que existe uma linearidade rumo ao progresso ou a gente pode se destruir catastroficamente com essa tecnologia toda se não houver um freio? A gente está na iminência. Inclusive, a questão do robô, o impacto do robô no emprego. Eu acho que o robô é muito bom, é uma tecnologia muito boa. Mas hoje você já tem até robô mapeando diagnóstico médico com uma precisão muito maior do que os próprios médicos. Robô em escritório de advocacia também é algo que é muito interessante, porque as questões repetitivas, a pesquisa jurisprudencial já vem toda pronta, mas vai gerar um desemprego em massa. O que o ser humano deve fazer, então, diante dessa realidade? Deve fazer aquilo que o robô não faz. O robô soluciona problemas. E o ser humano, o que ele faz? Ele problematiza. Tem aspectos ainda que o robô ainda não faz, espero que não faça tão cedo, né? Senão a gente vai ter uma sociedade de robôs, aí realmente a gente vai chegar naqueles filmes de ficção científica que eram tão distantes da nossa realidade, quando a gente assistia Blade Runner e tal, o pessoal mais velho, né, como eu. Vocês que são mais novinhos, acho que não, mas de qualquer forma já está muito mais próximo da realidade, da atualidade, essa situação, do que havia há anos atrás, né? Então, é uma questão bem dramática, né? Vejam aqui, olha só, um caso também que preocupa a todos, né, em relação aos riscos, seria a liberação recente, né, de algumas substâncias que comprovadamente causam males, né? Então, danos ao sistema nervoso, neurotoxicidade, né? Essa substância benzoato de emamectina, que foi liberada recentemente pela Anvisa. Havia um parecer em 2010 que trazia comprovadamente o porquê da denegação
aquele registro, só que retiraram do site da Anvisa e aprovaram rapidamente essa substância. Então, é um típico exemplo de um avanço tecnológico que combate pragas, mas que a gente tem que ter os princípios ambientais da prevenção, da precaução em relação à saúde humana. Porque imagina que você está lá comendo verduras e tudo, está achando que aquilo está fazendo um bem danado para a sua saúde, daqui a pouco você está com câncer, está com um problema gravíssimo, né? E você nem sabe como, você nem tem como controlar. Então, é um assunto que deve ser discutido pela sociedade, essa liberação. Isso pode prejudicar até o Brasil nas suas relações de troca, né? Porque tem países que proíbem, que já não vão querer importar algum vegetal, algum produto que tem contato com esse tipo de substância que é proibida em alguns países, né? Então, essa discussão da sociedade de risco, do Ulrich Beck, nos traz a questão dos riscos invisíveis, porque os riscos, na atualidade, eles são invisíveis. Essa é a complexidade, né, da evolução tecnológica, né? Então, o problema maior é a definição do que é arriscado do ponto de vista coletivo, e isso não é feito, na atualidade, sem a intermediação de um discurso científico e técnico, né? Daí que é a complexidade da discussão dos assuntos coletivos. Porque saber se é arriscado ou não, você vai ter que ter estudos que comprovem os impactos, vai ter que ver o estado da arte em relação ao desenvolvimento daquela substância, os seus impactos, quais são os estudos. Você vai ter que analisar como foram feitos os estudos, se eles estão atualizados, né? Então, os riscos hoje em dia, eles são, em grande parte, invisíveis. E a cidadania consciente vai demandar uma noção muito mais complexa do ponto de vista técnico. Discutir os assuntos coletivos hoje em dia é muito mais complexo por conta desse progresso, desse avanço tecnológico, dessa transformação. Não digo que avanço, porque hoje em dia a gente não sabe bem se é avanço. Então, a empresa, ela é envolvida em relação a essas questões, porque ela que desempenha as atividades econômicas. E daí que é interessante a análise do Ulrich Beck, desse ponto de vista, porque ele fala que a empresa, na atualidade, é submetida a um grau de legitimação semelhante àquele do poder público, né? Então, você tem as subpolíticas que abarcam a empresa em relação àquilo que ela está promovendo na sociedade. Então, a esfera pública e política transcendem aquele espaço restrito, que era o espaço público, e atualmente passam a fazer parte da intimidade do gerenciamento empresarial. É uma perspectiva de aproximação do público e do privado, e da necessidade da empresa atual ficar atenta em relação a essa legitimação que a sociedade cobra das suas atividades. Qual que é a resposta da empresa diante dessa circunstância? Autorregulação, enquanto não houver regulação estatal. Então, a autorregulação, ela se adiantar em relação a esses males que podem causar as atividades dela e já promover certos parâmetros, né? Então, voltados à saúde, trazer o que as empresas fazem, sobretudo as empresas dos países desenvolvidos, né? Elas trazem os técnicos, os especialistas, os cientistas para dentro da empresa, porque elas têm que produzir o contradiscurso. Se acontecer algum sinistro ali, ela tem que ter rapidamente a possibilidade de reverter aquela situação sob pena dela sucumbir em relação ao fornecimento do seu serviço, desenvolvimento da sua atividade econômica. Então, as empresas, elas trazem os cientistas e técnicos para auxiliar nas definições de suas estratégias. Então, isso principalmente nos Estados Unidos. Às vezes alguém vai lá, estuda numa universidade e está pesquisando num laboratório. E aí recebe $100 mil para pesquisar. E a empresa vai lá, $300 mil para pesquisar para a empresa. Infelizmente, no Brasil ainda não tem essa realidade, porque tem que inovar e se transformar. E, às vezes a empresa quer uma pessoa que toma uma chibatada e que cumpre ordens, e pouco importa o caráter dessa ordem no Brasil. Mas nos países desenvolvidos que investem em tecnologia, os cientistas são extremamente cobiçados para a ambiência das empresas, sob pena delas sucumbirem a depender do tipo de atividade econômica que elas desenvolvem, né? Então, o que esses técnicos fazem? Eles, e hoje em dia os advogados também, tá, gente? Eles constroem essas linhas técnicas de argumentação para evitar a ocorrência de algum sinistro, né? O que seria o sinistro? São os efeitos colaterais que são ponderados diante da situação, como, por exemplo,
Ou redução do prestígio, né? Um processo judicial pode ocasionar redução do prestígio da organização, depreciação dos produtos e da marca, por consequência, e perda do mercado, né? Então, a preocupação do universo empresarial, à medida em que todas as atividades envolvem risco, e todas envolvem risco, né? Se a gente pegar efetivamente a questão do risco, até tomar uma aspirina causa um impacto em relação à pessoa que usa, né, o medicamento. Ainda que seja um medicamento que cause menos risco, um risco sempre existe. Então, as empresas, elas buscam os técnicos para produzir contradiscursos em relação àquilo que as pessoas começam até em rede a discutir. Fazer tal coisa causa mal, tomar café causa mal, né? Então, são todas essas discussões, né? Entre elas, por exemplo, o vinho, né? Trouxe aqui como exemplo para vocês, o vinho tem muita discussão em relação ao seu impacto, ao seu consumo, porque existem pesquisas que dizem, acho que vocês já devem ter ouvido várias, né, principalmente quem gosta de vinho, que uma taça de vinho por dia é extremamente bom para o coração, porque a uva tem uma substância que, enfim, evita certas doenças cardíacas. Só que essa versão sofreu recentemente também um questionamento do ponto de vista científico, não da indústria do vinho, evidentemente. Então, vejam só, pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, International Journal of Food Science and Nutrition, analisaram as 45 pesquisas que endossavam essa crença popular de que uma taça de vinho é excelente para a saúde. Só que o que eles perceberam em comum em relação a essas pesquisas? Uma coisa em comum dessas 45 pesquisas é que eles comparavam a saúde dos abstêmios, aqueles que não consomem nenhuma bebida, com aqueles que consumiam a pequena dose diária. Só que em nenhum momento esses cientistas se perguntaram por que a pessoa é abstêmia. E é evidente que um grande número de pessoas não bebem porque tem problemas de saúde. Geralmente é assim, né? Geralmente tem uma minoria que não bebe porque não gosta, tal, mas geralmente, então já tinha uma falha nessa pesquisa. Claro que essa falha não interessa para a indústria do vinho que seja exposta. Por quê? Porque o vinho tem álcool. E o álcool causa males ao fígado. Então, você pode tomar um suco de uva que vai ter um efeito muito melhor sem ter os prejuízos. Não é que eu estou falando que eu sou contra e tal. Estou falando que, na realidade, a gente tem que saber da verdade. Até para a gente fazer nossas escolhas das nossas doses de veneno diária de forma consciente. Porque a gente não pode estar inconsciente, ser levado a consumir uma quantidade enorme, começar a aumentar a nossa taça do vinho para se enganar, né? Quando a pessoa faz isso. Tem aquela tacinha pequena e compra aquela que é meia garrafa, né? Só uma tacinha hoje, metade do vinho ali derrubado. E achando que não, olha lá a pesquisa, ó. Você beber uma taça de vinho, excelente para a saúde. Daqui a pouco você tem uma cirrose, tem problema de saúde, tem um monte. Então, a ideia não é simplesmente proibir, a ideia é que a gente saiba qual é o grau de risco que a gente está correndo. E que essa versão seja uma versão mais imparcial possível, porque as empresas e as indústrias, evidentemente, vão querer puxar os cientistas para trazer as suas versões interessadas. E também não vão fazer tanto investimento para o cientista que elas estão investindo e ir lá e expor toda a questão negativa em relação àquilo que ela investiu. Então, é importante que a gente saiba dessa faceta da atualidade, que é a disputa de versões. E nós também, consumidores, gente, nosso comportamento na internet e nas redes, principalmente, mudou. Nós nos preocupamos com a imagem que nós transmitimos. Quem não se preocupa tem que se preocupar, tá? Tem até gente de RH que vai ver o face da pessoa, vai ver como é que é o comportamento, se a pessoa é radical, se é equilibrada. Então, é uma coisa que, inicialmente, quando surgiu as redes, tal, todo mundo ficou animado, achando que estava no meio dos amigos, e postando, compartilhando informação, fazendo piada. E aí, de repente, muitos até na justiça, né? Só vai lá, não paga pensão, e aí está viajando pela Europa, para os Estados Unidos, não sei o quê, a pessoa se prejudica, para não falar palavrão aqui, né? Você se dá mal nessa postura. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha só, como a empresa ela tem que estar atenta a essa situação, né? Um case que aconteceu aí foi com a marca Adidas na Copa, não nessa, né? Naquela de 2014, em que ela veiculou 2 camisetas, que são camisetas que eles achavam que estavam fazendo uma coisa muito engraçadinha, mas que, de certa forma, prejudicou a própria política pública no sentido do combate ao turismo sexual. Então, essas 2 camisetas da Adidas, ó,
I Love Brazil, e na verdade é uma bunda, né, com biquíni virada com as cores do Brasil. E depois Looking to Score, que seria você procurar pontuar, e alguém olhando para a mulher de biquíni. Né? Então, quando surgiram essas camisetas, logo a própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se manifestou contrária a essa questão, dizendo que ela prejudicava uma agência de convergência em relação àquilo que era política de promoção dos direitos humanos e logo de combate ao turismo sexual. Né? Então, foi interessante por parte da marca Adidas que eles retiraram de circulação após a manifestação, o repúdio que houve da Secretaria de Direitos Humanos. Mas a gente também se preocupa quando a gente usa uma marca em relação àquilo que a marca traz de ideais, aquilo que a marca transmite. E o interessante da empresa é que ela tem uma sensibilidade para reagir rapidamente, não persistir no equívoco, porque aquilo pode ser mais prejudicial à sua imagem do que ela fazer uma meia-culpa, falar que retirou de circulação, que concorda e encerrar o caso e todo mundo poder voltar a usar Adidas, mas as mulheres assim, mais tranquilamente, né? Então, veja só, hoje em dia nós temos a pluralização das formas de vida que invadem a esfera produtiva e uma moralização da produção industrial. Seria essa questão da subpolítica empresarial, do discurso de legitimação, da empresa que tem que ter uma missão, da empresa que tem que mostrar a que ela veio, qual que é a missão da empresa, né? Então, olha coisas que, por exemplo, aconteciam na época em que eu era criança, faz um tempinho ainda, infelizmente não são 30 anos só, né? Mas, olha só, uma coisa que, por exemplo, aqui já não aconteceria mais nos dias atuais e aconteceu na nossa época, né? Você tinha ó, cigarrinhos de chocolate ao leite da Pan. A gente adorava, inclusive, né? Então era em formato de cigarrinho, você ia lá, abria o chocolate, imitava também teu pai fumando e todo mundo achava aquilo maravilhoso, né? Hoje em dia, nem pensar em veicular um tipo de publicidade assim voltado para o consumo infantil de cigarro que faz mal à saúde. Na minha época, cigarro Hollywood tinha a melhor propaganda de esporte, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra. A pessoa fica até desgastada quando fuma, mas o pessoal do cigarro Hollywood subia um iceberg, descia de rafting tal, e terminava fumando um cigarro, né, sem ficar, né, com problema de respiração. Então isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu acho que ficou para a história, né? Acho que não vai ter mais, muito pelo contrário, hoje em dia a pessoa vê o cigarro ali, tem uma contra-propaganda enorme ali que até assusta a pessoa para efetivamente ela não consumir à medida em que é comprovado que, ou pelo menos para não é para proibir, mas para alertar as pessoas de que causa males à saúde. Né? Então a consequência hoje em dia é que as carências legitimatórias de algumas empresas são uma vantagem competitiva de outras. Então a empresa tem que estar muito atenta em relação a essa questão, porque a sociedade exige, olha só, a atuação empresarial torna-se discursiva sob pena de perder o espaço no mercado. Não só nessa questão da embalagem, mas nos argumentos. Então, atualmente, as pessoas vão ver, de onde surgiu esse suco do bem? Onde que montou essa história? Então, a empresa se volta muito a produzir esse discurso para cativar o seu público no sentido dele aderir em relação à missão de vida. E não tem tanto a ver com a questão da qualidade do produto que é servido. As pessoas querem muito esse discurso, querem se sentir identificadas em relação às empresas, né? Uma característica do público atual, né? E até, por exemplo, Boticário tem campanhas friendly, né? A pessoa fala, eu nem gosto de Boticário, mas agora eu vou consumir só porque eu vi aquela publicidade e achei maravilhoso. Né? Então, as pessoas têm muito essa questão, né? Então, as pessoas querem saber o histórico da empresa, a missão da empresa e se é verdadeira essa missão também, né? É pior para a empresa se ela coloca uma missão linda e de repente se envolve num escândalo horrível. Chega a ser pior do que se ela colocar uma missão razoável e não acontecer aquela tragédia, né? Então, no caso, por exemplo, da vinculação da sustentabilidade, você tem todas aquelas questões do top of mind, né? Que são as marcas mais lembradas, né? E, curiosamente, a gente tem coisas assim que eu observei que às vezes a gente que é da área pública, às vezes fica meio assim, que fala, como é que pode, né? Teve uma vez que eu vi assim, o top of mind da sustentabilidade e da preservação ambiental. Quais empresas que te remetem à questão da preservação ambiental. E aí, em primeiro lugar, em segundo lugar, vieram uma marca de cosméticos e uma marca de detergente. Em terceiro lugar, o IBAMA.
Aquilo, para mim, eu achei aquilo surreal. Eu falei assim, como que pode o IBAMA, que tem essa autarquia, que tem por atribuição, né, preservar o meio ambiente, aplica o poder de polícia, e ela não é lembrada porque à frente dela existem outras duas marcas que provocam externalidades, né, principalmente o detergente. Mas claro que aqui eu não estou colocando em xeque qual que é a política para combater a externalidade da empresa, que às vezes pode ser muito interessante, pode ser uma política realmente que promove os valores e tudo. Mas é que eu jamais escolheria uma marca de detergente. Tamanho é o impacto do marketing e também, né, dessa questão de trazer essa visão das pessoas quererem conhecer a história, irem visitar, que hoje em dia você tem esta realidade. Eu não estou falando que é greenwashing, não. Às vezes a empresa realmente é envolvida em relação a essas políticas que ela promove e promove até medidas que causam muito impacto positivo na sociedade. É que o que me choca é o IBAMA em terceiro lugar, né, que é a autarquia que se volta à preservação ambiental, como que foi escolhida depois daquelas outras marcas, né? Não estou falando mal das marcas aqui, não. Mas o que acontece, gente, hoje em dia, e isso o Urspec falou, na realidade, os cientistas, não é que eles vão escolher para a gente, ou dizer o que é, o que deve ser feito ou não. Os cientistas, eles têm que trazer às claras qual que é o estado da arte em relação a certo tipo de atividade, qual que é o risco que aquela atividade causa em relação ao ser humano. Mas somos nós, enquanto sociedade, que devemos deliberar e discutir que grau de risco nós estamos dispostos a correr em nome do progresso. Isso é uma decisão da cidadania. Isso não é uma decisão para ser atribuído aos cientistas por si só. Daí que a necessidade de maior interlocução do Estado democrático de direito, no Estado que decide as coisas não de cima para baixo, mas bottom-up, que submete à interlocução para depois verificar se vai proibir ou não vai proibir. Depois da discussão. Então, a sociedade deve discutir, ou seja, vamos supor, a Anvisa deve promover audiências e consultas para que efetivamente os grupos que são interessados naquela pauta tenham oportunidade de se manifestar. Por exemplo, houve até proibição em 2009 de bronzeamento artificial, né? Apesar de eu não gostar tanto de bronzeamento, eu particularmente, mas tem gente que adora bronzeamento. Então esse vai ter que ser chamado para discutir também, para ele saber quais são os riscos da atividade. Às vezes tem gente que coloca a vaidade acima de certos valores de saúde e que corre esse risco, né, depender do risco. Então, não é o Estado que vai determinar de cima para baixo sem ouvir as pessoas para ver o que elas estão dispostas a correr. Não pode o Estado falar assim, então cigarro faz mal, está proibido fumar, bebida faz mal, está proibido beber. Né? Eu acho que não é esse caminho é um caminho autoritário. As pessoas têm que estar conscientes em relação a quais são os riscos daquela atividade e daí deliberar. Se for uma atividade que efetivamente causa muitos riscos, como foi o caso aqui, de um estudo que falou que aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento de bronzeamento artificial até os 35 anos de idade. Então foi um risco muito grande, mas se fosse um risco menor, talvez não seria o caso de proibir, né? Mas, de qualquer forma, a gente não pode julgar as pessoas e os distintos grupos em relação às suas preferências. Eu sei que é irresistível, às vezes dá vontade, mas isso seria autoritário de nossa parte. A gente tem que submeter a discussão aos interessados para ver o que eles acham. Agora, se o risco for muito grande, vai ter impactos na saúde pública e aí a proibição seria um caminho. A gente não pode esconder quais são os riscos, né? Então, a maior parte das atividades, elas envolvem riscos, né? Mas cumpre a sociedade civil dialogar para saber qual o grau de risco que ela aceita correr em nome do progresso, né? Então, outro cuidado, gente, que vocês vão enfrentar, briga de grupos que vão judicializar algumas questões, não pensando no interesse coletivo, mas pensando na questão da concorrência, né? Então, já vi casos ali de empresas que usam o judiciário para garantir seus interesses e querem prejudicar uma dada política pública, por exemplo, aquela do genérico. Então a pessoa vai, questiona o princípio ativo, consegue um parecer de um técnico ali, e aí a pessoa desejaria que o judiciário abrisse um laboratório que nem a Anvisa para revisar a questão. E aí você vai analisar a fundo, o interesse da empresa, no fundo, é manter aquele medicamento de marca que é mais caro, muito mais do que questionar o princípio ativo, né? Nesse caso aí,
vale bem a discussão sobre a discricionariedade técnica, né? É uma questão bem delicada, mas a Anvisa tem maior condições de verificar essa questão do que o Poder Judiciário, não obstante o emprego de técnicos. Então, se houver uma ilegalidade, se não houver princípio ativo, agora, para especular no poder público, então, hoje em dia, você tem a exigência de novas regras de transparência, inclusive a transparência veio mais da governança corporativa, que influenciou o sentido da publicidade do que o contrário. Então, você teve esse momento de governança corporativa exigindo a disclosure no conflito de interesses entre dirigentes e organizações acionistas ou stakeholders, e aí isso influencia uma dimensão mais profunda do princípio da publicidade, porque a publicidade dizia respeito à questão de você tornar público os dados em relação ao poder público, mas a transparência, alguns entendem que é um princípio muito mais profundo, porque os dados, as informações têm que ser inteligíveis, não pode ser feito de qualquer forma, então isso está se alterando por conta do universo organizacional privado, está influenciando a concepção de publicidade do universo público. É interessante isso, né? E a necessidade de compliance também, né? Que seria aquela questão de você obedecer aos requisitos todos existentes, né? A questão da integridade, a gestão de risco hoje em dia, né? Tá não só na ambiência privada, mas também na ambiência pública. À medida em que existe uma sociedade de risco, você vai cada vez mais ter o aspecto da gestão de risco como fundamental. Então, a ética empresarial é justamente essa transformação existente nas práticas das organizações que hoje em dia são submetidas a um grau de legitimidade muito maior do que anteriormente, e isso gera a necessidade de transformação nos parâmetros de gestão e de atuação, inclusive na verificação de aspectos de conflito de interesses em relação a fornecedores, em relação àqueles que serão os parceiros da empresa, né? Quanta empresa não se junta com um parceiro rapidamente para fechar um negócio e de repente cai em descrédito porque o parceiro teve algum problema. Então, as regras de compliance, elas vão gerar, sem dúvida nenhuma, maior burocratização dos procedimentos. Não tenho dúvidas. Mas isso pode ser muito positivo para a empresa, para a gestão de risco, para a imagem da organização, algo que é muito investido, né? Até, às vezes, eu promovo seminários de compliance e tenho a oportunidade de ouvir algumas empresas, né? E uma das empresas que me chamou a atenção que foi a Thomson Reuters, que é uma das maiores notícias, né, agência de notícia independente do mundo, e que tem o slogan de soluções confiáveis, de informações confiáveis. Então, antes de veicular uma imagem da Thomson, que atinge a 1 bilhão de pessoas no mundo, então a pessoa às vezes está na academia, passa no Elemídia a informação da Thomson como imagem. Eles submetem aquela informação a um conselho que vai verificar se a imagem é fidedigna, se ela é válida ou se ela tem só fins sensacionalistas, eles já cortam na hora. Então, eles não desejam que haja uma associação para a agência para fins sensacionalistas. Se houver uma foto sensacionalista, eles vão discutir se é o caso, a importância de trazer esse sensacionalismo, porque pode ser algo realmente impactante que demande expor essa imagem, mas eles têm todo um procedimento para a discussão dessas questões. E hoje fica cada vez mais perigoso. A gente falou de fake news, tem deepfake. As pessoas alterando vídeos e colocando o rosto de outra pessoa ali, de um político, e você não sabe bem averiguar pela tecnologia se aquilo é certo ou não é. Recentemente, por exemplo, teve uma situação também que foi muito triste, né, que teve um concurso no Museu de História Natural de Londres de imagem dos animais noturnos. E um brasileiro venceu o concurso, mas ao que parece, que está sendo divulgado, né, vamos falar assim, porque vi algumas notícias, mas é risco como fundamental. Então, a ética empresarial é justamente essa transformação existente nas práticas das organizações que hoje em dia são submetidas a um grau de legitimidade muito maior do que anteriormente, e isso gera a necessidade de transformação nos parâmetros de gestão e de atuação, inclusive na verificação de aspectos de conflito de interesses em relação a fornecedores, em relação àqueles que serão os parceiros da empresa, né? Quanta empresa
não se junta com um parceiro rapidamente para fechar um negócio e de repente cai em descrédito porque o parceiro teve algum problema. Então, as regras de compliance, elas vão gerar, sem dúvida nenhuma, uma burocratização dos procedimentos. Não tenho dúvidas. Mas isso pode ser muito positivo para a empresa, para a gestão de risco, da imagem da organização, algo que é muito investido. Né? Até, às vezes, eu promovo seminários de compliance e tenho a oportunidade de ouvir algumas empresas. Né? E uma das empresas que me chamou a atenção que foi a Thomson Reuters, que é uma das maiores notícias, né? Agência de notícia independente do mundo, e que tem o slogan de soluções confiáveis, de informações confiáveis. Então, antes de veicular uma imagem da Thomson, que atinge a 1 bilhão de pessoas no mundo, então a pessoa às vezes está na academia, passa no Elemídia a informação da Thomson como imagem. Eles submetem aquela informação a um conselho que vai verificar se a imagem é fidedigna, se ela é válida ou se ela tem só fins sensacionalistas, eles já cortam na hora. Então, eles não desejam que haja uma associação para a agência para fins sensacionalistas. Se houver uma foto sensacionalista, eles vão discutir se é o caso, a importância de trazer esse sensacionalismo, porque pode ser algo realmente impactante que demande expor essa imagem, mas eles têm todo um procedimento para discussão dessas questões. E hoje fica cada vez mais perigoso. A gente falou de fake news, tem deepfake. As pessoas alterando vídeos e colocando o rosto de outra pessoa ali, de um político, e você não sabe bem averiguar pela tecnologia se aquilo é certo ou não é. Recentemente, por exemplo, teve uma situação também que foi muito triste, né, que teve um concurso no Museu de História Natural de Londres, de imagem dos animais noturnos. E um brasileiro venceu o concurso, mas ao que parece, que está sendo divulgado, né, vamos falar assim, porque vi algumas notícias, mas é das pessoas acreditarem nas coisas que veem, então não tem como tirar da cabeça das pessoas que aquilo aconteceu, a depender da manipulação. Né? Então, outro caso aqui que eu acho que é interessante, talvez vocês vejam aqui, é o Dieselgate, né? Que foi um caso também recente, 2015, né? Em que se percebeu, e não é só a Volks que foi envolvida, né? Em que havia um software que era instalado nos veículos para falsificar a emissão de poluentes, para eles entrarem no mercado norte-americano. Né? Isso saiu até num documentário, esse caso do Dieselgate. Né? O New York Times descobriu também, né, nas investigações, que apesar deles terem admitido isso em 2015, já era de conhecimento de vários dirigentes, engenheiros envolvidos, isso desde 2014. Né? Até no Brasil, por exemplo, a CETESB fez alguns estudos e verificou que uma picape da Volks também tinha esse software que, de certa forma, falsificava o resultado da emissão de poluentes. Né? Muitos deles põiam 40 vezes mais do que aquilo que era averiguado. Né? Então, um absurdo, até a postura, né? Vocês assistirem o documentário, vocês vão ver a postura deles, só pensando em dinheiro, naquela ganância. Só que o problema é que a Volks envolve muitas outras pessoas, né? Praticamente um mundo, um universo. E as pessoas, talvez, que estavam lá trabalhando não tinham consciência do que estava acontecendo e seria injusto que elas sofressem um reflexo dessa ação também. Mas, na atualidade, você vê que esse tipo de comportamento, imediatamente a empresa tem que fazer o meia-culpa, porque no documentário, não sei quem assistiu, quando começou a ser identificado, eles já fizeram uma reuniãozinha ali para os engenheiros voltarem para desenvolver melhor o software, porque para continuar fraudando, né? Então, isso não envolveu só a Volks, ainda vai ter muitos outros reflexos de outras empresas, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação grave, né? Que a empresa enfrenta em relação à marca, em relação a uma série de questões, né? Quando é envolvida em escândalos, né? Escândalos dessa natureza, escândalos na atualidade no Brasil de corrupção. A gente tem, na atualidade, todo um combate à corrupção, uma legislação, né, uma lei anticorrupção empresarial, que surgiu em 2013, foi uma exigência da OCDE, vários grupos empresariais e a percepção de corrupção do Brasil muito grande, né, porque corrupção não dá efetivamente para mensurar tanto com dados empíricos, por ser uma atividade ilícita, geralmente vai se averiguar qualquer percepção que se tem em relação à corrupção. E o Brasil é um dos países da América Latina que tem uma percepção grande em relação à ocorrência de corrupção. E essa corrupção, ela provoca impactos no desenvolvimento, gera concorrência desleal, a gente está concorrendo a uma licitação e de repente a outra já pagou um por fora
para ser adjudicado o objeto da licitação. Qual que é, né, a concorrência que vai existir se houver corrupção, né? Desvio de recursos públicos também, né, são impactados pela corrupção, e essa legislação advém dessa necessidade e transforma também as relações público-privado. Por quê? Porque a empresa, quando a responsabilidade era em caráter mais subjetivo, voltado para a pessoa que praticou a corrupção, era mais fácil para a empresa. Ela falou assim, já me livrei da laranja podre, foi demitido, então vamos tocar a vida para frente. E agora não é assim. Agora, se ela for enquadrada num fato contra a administração, ela será responsabilizada objetivamente, com sanções que são pesadíssimas. Que é bom para vocês que são de direito empresarial. Os problemas, eles trazem até necessidade de solução, e essa solução vem para o aperfeiçoamento das relações existentes, né? Então, as sanções vão até 20% do faturamento bruto do ano anterior, e pior, a possibilidade de publicação extraordinária da decisão condenatória, o que pode ser algo que causa um impacto ainda maior do que o faturamento bruto do ano anterior, porque se prejudica a marca envolvida num escândalo de corrupção, isso pode ser prejudicial à empresa, né? Só que a lei anticorrupção prevê que essas sanções vão ser dosadas e que, para mitigar os impactos dessa sanção, há a possibilidade da empresa ter um mecanismo de procedimentos internos de integridade, auditoria incentiva a denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e conduta, né? Porque às vezes a empresa é tão grande, seu espectro de atividades é imenso, há a possibilidade lá da ponta de alguém se envolver em relação ao licenciamento, a dada atividade. E a empresa, se ela tomou todas as medidas, se ela capacitou em compliance, se ela trouxe de cima, se os gestores também, os diretores, todos estão envolvidos, e ela transmite, e ela dá essas condições para que não haja corrupção, então mitiga a pena dela. Agora, se é uma empresa em que as pessoas são estimuladas a praticar atos de corrupção e se beneficia disso, ela não mais vai poder ter aquela postura anterior no sentido de se excusar da responsabilidade em relação àquilo que acontece. E isso, de certa forma, é muito positivo, principalmente a questão do compliance, porque o compliance é a prevenção de corrupção, da melhoria das práticas organizacionais. E aí vai trazer mais burocracia, mais exigências, mais controle, efetivamente. Não vai ser maior flexibilidade, vai ser mais controle que o compliance traz, mas para uma finalidade melhor. Então, em síntese, gente, até para eu deixar um tempo para a gente discutir aqui, se vocês quiserem fazer alguma observação em relação àquilo que é essa transformação grande, dessa ruptura de fronteiras entre público e privado, dessa percepção, né? Porque às vezes a lei de improbidade ela é insuficiente para efetivamente transformar a forma que a empresa tem, determinadas empresas, de corromper o poder público, porque a corrupção tem dois lados, né? Não é só o poder público, também muitas empresas se beneficiaram em relação a essas fraudes ocorridas, e isso prejudica a concorrência, isso prejudica a qualidade dos serviços que são ofertados, isso encarece os produtos, gera superfaturamento. Então, muitas alterações ocorreram. O que a gente percebe é que o universo do risco se ampliou com o desenvolvimento tecnológico. A gente teve a internet, que transformou as comunicações humanas. Então, agora também a sociedade se integra em rede, e isso é algo muito transformador, perigoso, até perigoso, porque nesse fenômeno de fake news, não tem nem como você controlar e monitorar os impactos negativos que um boato, uma informação falsa pode ocasionar. As empresas devem obedecer a parâmetros similares, às vezes até mais restritivos do que o poder público. Antigamente era o poder público que tinha mais exigências. Hoje em dia, cada vez mais, as empresas estão tendo exigências maiores no tocante à transparência, que é a disclosure, a informação que é concedida, até porque se a empresa segura aqueles dados, você tem pessoas que vão investir os seus recursos, ser acionistas de determinadas empresas, então elas têm que saber onde elas estão colocando seu dinheiro. A empresa não pode ficar escondendo certas coisas, né? Tomou uma decisão de risco que vai gerar perda de dinheiro e não quer trazer os dados às claras para o investidor, né? Então, existe essa questão da transparência,
uma exigência maior de ética nas organizações privadas, principalmente, né? Aliás, o poder público deveria também, por isso que a governança corporativa influenciou o poder público para trazer também esses aspectos de ética na gestão. E integridade agora em caráter de maior obrigatoriedade, né? Porque a empresa que for efetivamente causar um dano, né, um fato contra a administração enquadrado na lei anticorrupção empresarial, ela vai ter um impacto em relação à sua imagem, ao seu patrimônio, né? Então está uma verdadeira corrida pela questão do compliance, da discussão dos códigos de integridade, né? Até alguns estados membros da federação já exigem nas contratações públicas que haja programa de compliance. Eu fui até discutir essa nova lei anticorrupção na Câmara dos Deputados e sugeri também que houvesse a inclusão nesse projeto que está tramitando, que vai juntar o RDC, pregão e a lei geral e fazer uma lei que também haja exigência de compliance, porque o compliance vem para efetivamente auxiliar na prevenção à corrupção, né, naqueles que são os contratantes do poder público, que é onde tem grande parte da corrupção, né? Então, a missão de vocês, né, por exemplo, um profissional que atua no âmbito empresarial na atualidade, ela se torna mais complexa e mais rica também, né? Mais rica do que na nossa época de formação, né? Como vocês falam que o INSPER tem essa questão de desenvolver essas habilidades, essas competências, dentro de uma visão interdisciplinar, eu acho que vocês estão tendo aí todo um novo repertório para trabalhar. É novo porque os livros antigos ainda não compulsam todas essas transformações, mas é muito rico porque o ambiente organizacional vai precisar de profissionais com essa visão, com essa expertise, com essas habilidades, com essa competência. Então, preparar juridicamente a empresa para uma realidade com gestão de risco, porque não é só a questão do contencioso, é também a consultoria verificando quais são os riscos de dadas atividades. E a gente tem um risco muito grande à medida em que o judiciário nem sempre é previsível também. Às vezes não é fácil para a gente, que a jurisprudência ela varia muito. Às vezes eu organizei uma obra junto com a professora Maria Silvia sobre jurisprudência em teses, e que analisa todas as teses em direito administrativo que a gente pegou do STJ. Só que, de repente, uma tese ela é incoerente com outra tese que foi delimitada. Então, curiosamente, a própria síntese da jurisprudência de tribunais superiores é incoerente. Então, como você pode garantir total segurança para aquele que está precisando? Mas alguma segurança você tem que analisar, verificando quais que são os caminhos que existem, né? Às vezes os ministros são em números menores, dá para saber alguma coisa, né? A consultoria que preze pela adoção de parâmetros de integridade e também de transparência, e cada vez mais a gente fica com uma linha tênue dessa distinção de valores que permeiam o mundo público, o mundo organizacional, à medida em que as empresas também, das empresas se demanda um rol de legitimação tão grande ou maior do que aquele que é discutido no espaço público. Então, seria isso, gente. Muito obrigada. E eu vou ficar à disposição para a gente discutir agora, nesse nosso período aqui, se vocês têm alguma dúvida, alguma indagação. Na verdade, a aula seria para deixar vocês estimulados a aprofundarem essas temáticas todas novas, que vocês certamente vão analisar nos estudos de caso, dentro dessa vertente de ensino com metodologias mais avançadas do INSPER, mas eu fico à disposição para vocês, para a gente discutir. Muito obrigada. Vamos lá, o André já tem uma pergunta. Vocês têm a preferência, se não, uma pergunta da família. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos lá, o que que... Cada uma 3 perguntas. A autorregulação, será que algum dia ela vai ultrapassar a regulação estatal? Será que nós vamos ter essa mudança de um contexto empresarial se regulando mais do que o próprio Estado conseguiria? Acredito que em algumas áreas, sim. Então, a autorregulação empresarial ela é extremamente importante para que o Estado não seja autoritário em relação a essas determinações. E algumas áreas você tem uma vertente que envereda mais para a autorregulação do que a regulação. Porque, vamos supor, o CONAR, que regula a publicidade, a autorregulação empresarial. Então, o Estado, ele não pode censurar. Então, o Estado meio se sente amarrado em relação a essas questões.
mas você criando um órgão que vai gerar autorregulação para discutir certas publicidades, isso já auxilia também para estabelecer um parâmetro ético. Então, eu acho que a autorregulação é uma solução muito válida para que haja uma democratização no âmbito privado, mas sem a imposição estatal. Agora, o problema é, quando a época em que o CONAR tinha só homens discutindo autorregulação. Aí teve um caso que foi aquela publicidade da Gisele Bündchen, né, em que ela vem assim, de roupa, e falando essa questão de gênero, fala para o marido assim, bem, me dá o cartão para fazer compras. Aí ele fala assim, não. Aí ela aparece de calcinha e sutiã e pede o cartão. Ah, agora sim. E aí submeteram ao CONAR e todos aqueles grupos de homens falaram, não, isso não viola o sentimento feminino. Mas quem são vocês para falar se viola ou não o sentimento? Cadê as mulheres para falar? Eu me senti ofendida. Não eu particularmente, porque para mim não importa, mas eu acho que aquilo transmite uma ideia de papéis para as gerações mais novas. Então, vamos supor, uma adolescente que tem a Gisele Bündchen como um modelo para ela do que seria uma mulher, vai enxergar um papel de mulher assujeitada, inclusive sexualmente, na minha opinião. Eu seria um pouco mais dura em relação a essa publicidade. Provavelmente outras mulheres que estivessem ali também seriam mais duras. Então, tem que garantir a representatividade feminina de distintos grupos para discutir se aquilo viola ou não o sentimento feminino, né? Então, mas eu acredito que a autorregulação é uma boa saída, mais equilibrada. Claro que às vezes tem coisas absurdas, né? Teve uma época que houve aquela proibição de algumas empresas apresentarem para publicidade infantil. Isso é muito controvertido, né? Toda essa questão é muito controvertida, por isso deve ser submetido a esses grupos, né? Que era assim, que era proibido colocar imagem de desenho animado para persuadir as crianças a consumirem produtos. Então, mais ou menos aquela coisa de sucrilho Kellogg's, né, o Tigrão, consuma não sei o que, sucrilhos e tal. Então, aí houve uma época que teve uma proibição do CONAR, e aí até foi, acho que a Corolla fez uma propaganda tirando barato, porque não achou adequada aquela proibição. E aí colocou duas morsas, assim, olhando, não lembro se era Corolla, mas os carros da Toyota circulando. E aí uma fala para a outra, nossa, o animal não fala. É mesmo, aí desaparece alguma coisa assim, tirando o barato, porque eles acharam que eles exageraram em relação às exigências de autorregulação. Mas melhor que seja o próprio órgão que regula para estabelecer os parâmetros do que o Estado, porque dentro de um Estado totalitário que você começa a ter uma série de proibições. Até esses dias eu postei no Facebook uma proibição, que eu achei uma proibição absurda, que foi um projeto de lei, que depois eu vi que foi até arquivado, né? Foi proposto arquivado, que era assim, queria proibir o Estado as pessoas de darem nome de gente para os seus animais. Então, um absurdo, gente. Foi arquivado, né? Mas isso é o próprio totalitarismo, gente. Você não tem a liberdade de dar o nome do teu animal. E às vezes você dá um nome de gente porque você acha aquele nome bonito. Irene, aqui né? em São Paulo nós tivemos uma regra que valeu 1 ou 2 dias, que era a proibição do taxista falar sobre determinados assuntos com seus passageiros. Então, gente, isso aí é o totalitarismo, né? Se o Estado começar a enveredar para esse lado de proibição, mas você imagina, ainda queria multar ou colocar a pessoa para fazer trabalho comunitário se a pessoa desse o nome. Aí o pessoal começou até a discutir no Facebook, poxa, mas eu tenho até nome composto no meu... Eu vou tomar 2 multas? É um absurdo, né? Isso é voltar ao totalitarismo. Às vezes você dá o nome do teu animal porque você ama ele, você tem todo o direito de escolher o nome que você quiser. Aí o governo vai começar a soltar lista de nome de gente, nome de animal. Imagina se o nosso nome não sai na lista do nome de... Irene está liberado para dar para os cachorros. Aí eu vou entrar com indenização, né? Então, um amigo meu falou, vamos ter que pedir para o SUS pagar terapia se o nosso nome não sair no nome de gente, né? Então, assim, é uma coisa absurda, né? Eu acho que o Estado não pode proibir tanto certos comportamentos e a autorregulação auxilia no debate, que é um debate mais próprio dentro de pessoas que têm mais expertise. Mas, às vezes, eles podem exagerar, né? Existem pessoas que acham que não exagera, né? E tem todo um debate. Eu estou fazendo esse negócio de publicidade infantil, é terrível.
Tem gente que acha que a gente deveria ser tipo um estado socialista, assim, que não tivesse nem embalagem para produto de criança, né? Eu acho um pouco exagerado. Mas também a indústria de alimentos que não são saudáveis também abusa, né, das crianças. Aí eles fazem no supermercado, colocam a gôndola lá no chão, já faz todo um carrinho para a criança já ir passando assim, enfiar a mão e puxar lá os produtos mais coloridos, que não necessariamente são os mais saudáveis. Então, a gente fica nessa questão. A gente está num Estado democrático de direito, a proibição não seria a solução adequada, mas a autorregulação é interessante para estabelecer esses parâmetros em relação às condutas que seriam vistas adequadas por cada qual que desenvolve a atividade. Então, eu acredito bastante na potencialidade, mas tem que ter a sensibilidade para não ser arbitrário e irrazoável, porque aí está em jogo a questão do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Quando a gente fala em autorregulação, proibir isso, proibir aquilo, não fazer... Porque, assim, de repente, a sociedade acaba ficando muito exageradamente proibitiva e não resolve. Proibir não resolve. Até eu, que tenho meu cachorro, tenho o nome Milo. No Brasil não é nome de gente. Nos Estados Unidos tem Milo, M-I-L-O, que lê Milo, só que o meu é brasileirado, M-A-I-L-O. Né? Não é nome de gente, pelo menos eu nunca conheci nenhum Milo. Mas depois que eu vi o negócio da proibição, me deu vontade. Se eu tiver um próximo cachorro, eu vou colocar uns 3 nomes de gente ali. Inclusive para dar bronca, né? Porque geralmente pessoas como eu, que tem o nome Irene, Patrícia, geralmente quando tem o composto, você sempre é na bronca que te chamam pelos dois, né? Não é... Fora a novela mexicana, não tem assim, um contexto mais carinhoso, né? E o meu marido fala assim, Irene Patrícia. Gente, mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho ainda assim, nessa linha de autorregulação, um assunto que particularmente me preocupa. Eu entendo a necessidade das empresas se autorregularem, dos segmentos de mercado também apoiarem no governo no entendimento de assuntos específicos, mas, em contrapartida, existem alguns assuntos que a gente acaba sentindo que tem uma briga do governo com as empresas. Por exemplo, tributação. Hoje em dia a gente sabe que municípios e estados estão cada vez mais falidos buscando tributação, realmente conseguem. Então, recentemente teve a questão do ISS, que foi determinado que para empresas administradoras de cartão de crédito seria tomado no lugar da prestação de serviços. Aí você pensa, onde o serviço é tomado? Onde a pessoa passa o cartão. Então, eu vou ter que recolher ISS nos todos os 5 mil municípios que tem no estado. E aí, depois, foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei, só que o governo não se antecipou em estudar o assunto e promulgou a lei, gerou um caos, foi absurdo para todas as empresas que trabalhavam nesse segmento. E aí, novamente, a gente volta para essa disputa. O governo disputa para quem que deve recolher o tributo e as empresas ficam à mercê dessa decisão e sentem um pouco de falta de interesse do governo em entender o segmento específico, qual que é a particularidade de cada empresa, para conseguir, de repente, apoiar numa regulação que seja mais efetiva para cada segmento. Então, essa parte da regulação, ela vale até certo ponto, e assuntos muito específicos, como, por exemplo, proteção de dados, compliance, que o governo ainda está um pouco... Já é voltada para arrecadar e tem meta estabelecida para multa, tem que multar 90%, 95%. Então, as pessoas, às vezes, vão discutir a multa, tomaram multas arbitrárias e não tem revertida por conta dessa questão. Então, o Estado ele tem que separar muito claramente o que é o interesse primário, que justifique e legitima a sua existência, do interesse secundário. Só que a parte do fisco é a parte mais complexa. Quando a gente fala assim, o Estado é ineficiente, tudo menos o fisco, né? Vai esquecer uma declaração de uma banca que você participou não sei aonde, tal, que já cai na malha fina ali. Então, assim, eles têm a última tecnologia, né? A Constituição até dá prioridade ao fisco, porque também para existir as outras atividades é necessário ter recurso, né? Mas aí existem os abusos, existem as irrazoabilidades, existe esse furor arrecadatório, que às vezes é exagerado, que prejudica certas atividades econômicas, e eu acho que os grupos empresariais eles têm que efetivamente contribuir para esse debate, para esse diálogo, para não gerar essas situações. Mas, assim, resolver essa situação, eu acho, no curto prazo, ainda mais numa situação de crise existente, eu acho complexo. Agora, o que me machuca mais diante dessa situação é ver que tem muitas entidades e corporações que estão mais interessadas em manter os seus privilégios do que efetivamente em contribuir para um projeto mais equilibrado de distribuição de ônus e benefícios. Então, a gente está tendo uma situação em que surgiu uma emenda que congelou gastos por 20 anos
uma emenda extremamente deletéria em relação àquilo que existe para o futuro, e aí você tem inúmeras corporações pedindo aumento, pedindo auxílios, que são auxílios de constitucionalidade duvidosa, e fazendo greve, se matando por aquilo, quando a gente tem uma necessidade de discutir a justa distribuição dos encargos e dos ônus, para que haja benefícios, mas não privilégios. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar numa situação anterior à Revolução Francesa, né? Que vai ter uma casta só com privilégios e o povo vai ter todo o ônus nas costas. Então, acho que o Brasil está no momento de discutir esse equilíbrio, né? Porque tem coisas que deixam a gente revoltado. E esse furor, às vezes, por arrecadação desequilibrada também tem que ser repensado, mas o Estado também, para sobreviver, ele precisa dos recursos, e o fisco tem toda a prioridade tecnológica de investimentos, que também, para verter recursos para a política pública, há essa necessidade. Mas está faltando uma discussão mais ponderada em relação à justa distribuição desses encargos, né? E a tributação é um caso clássico, até o tipo de tributo que é indireto, quem é mais afetado pela tributação, né? Então, você tem, às vezes, até discussão, cria um imposto sobre herança, né? Uma solução aí que você vem discutir, o novo capital, né? Mas no Brasil as pessoas blindam, né? Criar um imposto sobre herança, às vezes joga na empresa, blinda tudo, não vai resolver o problema. Então, a gente tem que analisar o comportamento cultural de cada ambiência para a gente verificar se vai ser eficiente ou não, dadas as medidas. Mas a parte tributária é uma que está sempre sob tensão, mas é muito difícil, né? Porque também ninguém gosta de aumento de tributação, ainda que a gente acha importante, né? A gente acha importante. E nesse ponto, o direito público e o direito privado se afastam, tá, gente? Porque o tributo, ele tem que ter essa característica compulsória, não vai... Ninguém consensualmente vai abrir mão dos seus recursos se não tiver essa compulsoriedade. Mas ele tem que ser equilibrado também para que as pessoas não se sintam tão oneradas em relação ao desenvolvimento das suas atividades econômicas e para que o Estado também tenha recursos para promover as transformações necessárias para o desenvolvimento, né? Mas tem muito abuso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma pergunta não, algum debate sobre algum tema que aflige vocês em relação a essas transformações? Menos quem vai ganhar as eleições. Essa já acabou a Copa, agora vem. Quem vai ganhar? Estava meio anestesiado pela Copa, né, por um tempo, agora... O Brasil vai andar por umas 2, 3 semanas, depois para. Nossa, esse ano foi terrível, né? Agora talvez. É verdade, agora vai comer... Olha, eu estou participando no mínimo em 5 livros de comemoração da Constituição. Desse, assim, umas 5 obras, né? Ser lançado todo mesmo dia. 5 dias. Não, tem um que eu chamei, que me chamou a atenção, que aí eu falei assim, para os 30 anos, eu falei, nossa, é para ontem, né? Não, entrega em novembro. Aí saiu um pouquinho atrasado, mas... né? Mas para mim eu falei, ufa, porque tem outros 4 aqui para terminar, né? Eu tenho uma questão que você falou da inovação, que muitos países têm incentivado a inovação tecnológica por conta da desindustrialização. Mas por que no Brasil a gente vê que as pessoas ainda têm muita dificuldade do Estado investir em inovação? Boa pergunta, né? Eu acho que os cortes em investimento, no geral, foram cortes que afetaram a inovação à medida em que afetaram a ciência, né? Eu acho que a inovação é feita pelo desenvolvimento científico também. Então, como você tem cortes que afetam essa parte científica, tecnológica, isso vai afetar a inovação, né? E foram, assim, apesar da emenda ter trazido esse viés, a gente tem o marco da ciência e tecnologia, que reaproxima as instituições públicas até do mercado. Você vê o marco da ciência e tecnologia, em que eles quiseram retirar essa noção de que os cientistas, os acadêmicos, que têm que ficar encastelados nas suas pesquisas e não contribuir para a sociedade. Porque a ideia é que aquilo que é produzido na academia, aquilo que é produzido nos laboratórios, efetivamente auxilie a sociedade para se transformar. Então, houve algumas mudanças, mas, de qualquer sorte, a gente vê uma queda nos investimentos em desenvolvimento científico, tecnológico, laboratório, tudo, e, lamentavelmente, fuga de cérebros do nosso país. Isso pode ser uma coisa
chegar naqueles resultados e toda essa situação de insegurança diante de uma eleição, né? As pessoas estão vendo a retração do Estado, uma série de questões que estão abalando a segurança da gente em relação àquilo que vai acontecer no futuro. E a gente percebe que um percentual muito grande dos jovens não querem morar no Brasil. Então, é uma coisa também muito entristecedora em relação ao nosso país. As pessoas quererem sair do país, não querem morar mais aqui, não aguentam mais aqui. Então, em vez de elas estarem aqui para construir algo novo e tudo, elas estão com vontade de fugir da nossa realidade. Só que acontece que não vão conseguir. Primeiro que o euro e o dólar estão impossíveis, né? E depois também porque o mundo está se fechando. Então, não está muito nesse contexto. Até o pessoal que evadiu para Portugal já está criando problemas em Portugal e tudo, e a situação do euro. Então, é melhor a gente pensar em resolver nossos problemas aqui, pensar em transformar a nossa política, em exigir uma ética na política, ainda que seja maquiavélica, mas que efetivamente, porque a ética na política, desde Maquiavel, é uma ética um pouco diferente daquela ética, que é a ética normal, é uma ética que tem mais um horizonte de eficácia, mas também ela não pode ser tão conspurcada, tão voltada ao deletério e a drenar recursos públicos, né? Então, a gente tem que exigir essa transformação em vez de querer fugir, porque o Brasil, né, o pessoal fala, é uma maravilha, mas é uma merda, mas é uma maravilha, né? Porque tem todos os problemas, mas é o nosso país. Eu acho que a gente já teve tantas situações piores para viver que a gente pode transformar essa, né? Sem dúvida que a ditadura militar foi um contexto muito pior, de perseguição, de monitoramento, de falta de reflexão, de um Estado autoritário, de desvios, de corrupção, que a gente está num contexto que a gente tem que refletir o nosso papel, e as pessoas estão muito apequenadas diante desse debate, tendo em vista todas as situações. Então, eu acho que essa é uma situação dramática do porquê, né? Estão retraindo investimentos em avanço tecnológico e científico, isso vai prejudicar o desenvolvimento do país, mas essa escolha, alguns cientistas fizeram manifestações na Paulista em relação a essa retração de investimentos, então isso aconteceu, mas eu acho que tem que exigir mesmo, porque senão a gente vai se transformar novamente numa fazenda, numa mina, para oferecer commodity para outros países. E pior, a partir de 2008 teve a queda no preço de commodities. Então, a gente vai levar a pior mesmo nas trocas internacionais se a gente não tiver um avanço, né? Até a Embrapa auxiliava muito em pesquisa de agronegócios, pegou uma vertente boa de preço de commodities, mas hoje em dia a gente já está vivendo outra situação no mundo. E a gente tem que pensar numa forma da gente se reconstruir enquanto nação, com investimento em tecnologia, talvez industrialização também, né? Para a gente não perder aquilo que os países centrais estão repensando também. Eles também estão repensando isso, né? Talvez só complementando a preocupação, a gente, quando pensa em inovação, a gente associa muito frequentemente a tecnologia, mas existem também inovações em processos, né? Também. E de jeito, usando as tecnologias existentes, e às vezes a barreira é cultural, né? Aham. Exato, esse tema é muito interessante, que é o tema da inovação na gestão, né? E assim, até que o governo, o poder público, né, as administrações, elas estão mais abertas a repensar inovações nos processos. E a legislação também auxilia bastante, porque às vezes quem tem expertise de inovação é o mercado. Então você tem PMI, procedimento de manifestação de interesse, para que o mercado compartilhe, né, à medida em que há uma contratualização maior da sua expertise, mas sem se expor, porque às vezes tem tecnologia de domínio restrito, que se ele abrir, ele vai se prejudicar, né? Então, e no caso, por exemplo, das
organizações da sociedade civil, a gente teve o marco das organizações da sociedade civil, que tem o PMIS, né, que seria o procedimento de manifestação de interesse social, que são as tecnologias socialmente inovadoras, porque às vezes você tem alguém ali que desenvolve algo extremamente útil, interessante, que gera economia de recursos e que apresenta esse projeto para que haja o fomento, para que haja um chamamento público, para efetivamente... E aí isso foi discutido também no marco, né? Porque o marco exigia inicialmente que a empresa tivesse 3 anos, ou para a organização da sociedade civil, que é o terceiro setor, sem fins lucrativos, 3 anos de funcionamento. E depois foi flexibilizado. 3 anos na União, 2 no Estado, 1 no município. Porque, às vezes, você impede as startups de fazerem projetos que têm tecnologia socialmente inovadora. Mas também tem 2 lados da moeda, né? Tanto tem as startups, que são excelentes, pessoas jovens que estão fazendo coisas incríveis, como tem aquele pessoal que faz o terceiro setor de fundo de quintal para obter ali uma emenda parlamentar, um projeto com um deputado para drenar recurso público, que não tem experiência nenhuma naquele tipo de atividade. Então, isso foi muito discutido, mas eu acho que esse é o caminho, né? A gente discutir como fazer de forma mais simples, mais barata, e a gente vê que os instrumentos existentes na legislação nova são instrumentos bem avançados no sentido de promover esse debate com o mercado para obter e fazer modelagens contratuais com tecnologias socialmente inovadoras ou com projetos que resolvam o problema do poder público tendo menos gastos. Então, eu acho bem interessante que está acontecendo esse movimento, o poder público está tendo que se rever. A primeira reação do poder público, quando existe uma tecnologia disruptiva, é querer proibir. Mas aí depois ele percebe que não tem como refrear essas transformações que são positivas. Aí depois ele parte para a regulação. Então, é mais ou menos o que acontecia, por exemplo, com o Uber, né? Então, são transformações que acontecem em relação a aplicativos que propiciam mudanças, novas formas de controle, até, né, da questão do transporte, do tráfego. E aí houve uma regulamentação municipal em São Paulo que foi para o viário urbano, né? Depois, recentemente, uma legislação que estabeleceu parâmetros mínimos em âmbito federal, né? Um tipo de carteira de motorista, não ter problemas criminais, e depois a idade, né, também. Eu tô com 90 anos, vou dirigir Uber, não dá, né? Vai colocar em risco as pessoas, né? Então, requisitos mínimos que foram deixados para cada municipalidade fazer uma regulamentação própria, porque se viu que aquele era o caminho mesmo de transformação da sociedade. Então, a gente está vivendo muita mudança, né? Muita mudança, por exemplo, na forma de ensino. As editoras, hoje em dia, a gente percebe que o livro, ele já não tem mais aquela... As pessoas não adquirem mais tanto livro como eu adquiria na minha época de ficar sentado. Então, a juventude hoje em dia quer ver mais vídeo, enfim, tem outra forma de se informar, né, que não seria tão adequada. Então, é interessante também fazer as leituras, porque propiciam o aprofundamento da reflexão muito maior do que simplesmente assistir conteúdo. Mas as editoras estão se refazendo nesse contexto de transformação, nesse contexto de outras formas de comunicação. Por exemplo, na minha época, você tirava foto, gente, e revelava a foto, né? Então, você comprava filme. Parece uma coisa meio arcaica, né? Jurássica. Você comprava alguns filmes ali, 36, 24 poses, e aí você, assim, tinha todo um cuidado para tirar a foto. Vai que na hora de revelar... Aí você esperava revelar, quando via, você tirou a foto, tá embaçada. E hoje em dia, não, né? Até quebrou aquele local que revelava a fotografia, que sobrevivia daquilo, teve que se repensar. Então, rapidamente, a gente está tendo muita mudança, e mudança também para o poder público, né? Até uma discussão da gestão pública é o que fazer. Por exemplo, você entra num concurso público, a pessoa fica até agora 75 anos de idade. Né? Antigamente era 70, aí houve a PEC da Bengala, depois houve uma lei complementar que estendeu para 75. Agora, certas profissões, a pessoa entra com, sei lá, 30 anos... Daqui a 45 anos, como é que vai estar aquela profissão? Então, vai se refazer. A pessoa vai ter aquele cargo daquela forma? Não, né? Tem que repensar. E o poder público ele tem que se permear essas transformações. Só para uma gafe aqui, você citou na escrever a Bíblia aqui, né? Eu percebi que veio com todo... E a Camila e a Mariana são
Só ideia. São ideias, ela está em alta criação e obrigado por estar aqui com a gente. Eu fui falando aí no começo, eu sentei do lado dela aqui, eu falei que uma coisa eu esqueci. E eu vi ela fazendo a pergunta, eu falei assim, é muito bacana, porque até estou emendando aí o nosso fechamento em razão do tempo horário, esse mundo, essa discussão público-privada devem ser duas faces da mesma moeda. A gente trata o mundo empresarial na terceira pessoa do plural, eu falei no início. E é raro ter alguém do mundo público aqui na escola, tá? Isso é uma coisa que a gente quer romper. A gente até conversou, né, umas semanas atrás, a gente não sabe quando vai dar certo, porque a gente está com um projeto bacana aqui, não sei o nome que vai ficar, mas a gente está pensando em chamar diálogos com o poder público, tentar aproximar o mundo privado do mundo público, ou trazer o público para perto do privado, não sei o que vai ser mais fácil ou mais difícil vender a ideia, mas trazer esse diálogo de uma forma mais salutar, como as perguntas de quase todos aqui sugeriram, né, e a sua provocação em quase todos os slides. Então, assim, é um desafio que a gente tem, pessoal, como advogados, talvez comece pela gente, né? A gente, na faculdade, a gente já começa, eu gosto de público, eu gosto de privado, eu gosto de Estado, eu não gosto de Estado. Constituição é para os fracos, Constituição é para os fortes, Constituição é assunto para filósofo. Nossa, precisa saber e tal. Então, eu coloquei aquele comecinho lá, assim, nossa, eu estou da área empresarial, fui fazer uma pós de constitucional. E me chamaram de louco, pessoal. Você está louco? O que você vai aprender de constitucional? Não tem nada a ver com o mundo empresarial. Eu vi isso, meu chefe, quase fui demitido do escritório que eu trabalhava na época. Você está louco? Não, na verdade, eu sou louco por outros motivos, mas não por esse. Mas a ideia, gente, dessa provocação, desse tema, trazer uma publicista, uma administrativista, sabe qual o nome que se dá? A gente tem fama de chato, né? O pessoal já ouve administrativista. Eu acho que daqui a um tempo nós não vamos ter mais esses nomes, né? Essas classificações. Exato. Porque, não sei se vocês perceberam que ela não está enraizada mais com aquele discurso público clássico que a gente teve na faculdade de algumas pessoas que vêm do direito público já contaminadas. Então, é aquela ideia de que o Estado é tudo e a sociedade não é nada, que é o que quem está do lado de cá tem medo de dizer, nossa, é intervencionista a qualquer custo. Não, ela já deu o tom de que há um meio termo a ser traduzido. Do nosso lado, gente, acho que é um exercício que a gente tem que fazer, que é não demonizar o público e não achar que o privado é tudo, né? A corrupção, como ela diz, tem dois lados. Tudo tem os dois lados. Nós trabalhamos para o privado, mas também temos que honrar o público. Se vocês lembrarem do juramento que vocês fizeram na OAB, o juramento